Eu estava super empolgada para minha viagem a Balneário Camboriú, compartilhando cada detalhe com meus seguidores no Instagram. Chegando no avião, me acomodei na poltrona ao lado da janela, já gravando meus stories. De repente, o caos começou. Uma mulher enorme entrou no avião. Ela mal conseguia andar de tão imensa. Chegou reclamando alto que tudo era apertado. Tinha dificuldade até para passar pelo corredor e quando chegou na minha fileira, percebi que sua poltrona era justamente ao meu lado. Enquanto eu gravava, a mulher começou a fazer um escândalo, dizendo que a poltrona era muito apertada para ela, xingando a companhia aérea. O clima esquentou, os outros passageiros começaram a reclamar do atraso e fazer comentários pesados. "Vai num cargueiro, sua imensa", eles diziam. E depois disso, o bicho pegou no avião. Cara, eu tava numa empolgação gigante pra minha viagem a Balneário Camboriú. Sabe quando você espera por algo o ano inteiro? Pois é, era eu. Todo mundo só falava disso. Aquela música ficava martelando na cabeça, tocando em todo lugar. E lógico que eu ia aproveitar esse hype pra descer junto e gravar conteúdo. Mostrar pra meus seguidores no Instagram. Mostrei as roupas que escolhi, os cosméticos que ia levar e até os acessórios que combinavam com a virada. Até simpatia eu compartilhei. No dia do embarque, acordei cedo e comecei a gravar tudo. Fiz stories mostrando o caminho até o aeroporto, o check-in e, claro, o embarque no avião. Tudo estava indo de boa e eu estava sentindo aquele friozinho na barriga de tanta empolgação. Quando finalmente me acomodei na poltrona ao lado da janela, parecia que eu estava vivendo um sonho. Olhei pela janela, ouvi o som das turbinas e peguei meu celular para gravar meu último story antes de colocar em modo avião, falando sobre como eu estava ansiosa para passar o ano novo lá em BC. Eu só não sabia que essa viagem ia virar um baita de um perrengue. Naquele momento, eu só queria aproveitar cada segundo da minha viagem, sem imaginar o bafafá que aquilo ia virar. Então lá estava eu, toda feliz e acomodada na minha poltrona, pronta para decolar. Já tinha feito meus stories, mostrado a vista da janelinha do avião e estava curtindo o momento. Mas aí, de repente, o caos começou. Uma mulher enorme entrou no avião, reclamando alto que o espaço era apertado demais. Sério, ela mal conseguia passar pelo corredor sem se esbarrar em todo mundo. Ela veio se arrastando em meio às poltronas. Quando chegou na minha fileira, percebi que a poltrona dela era justamente ao meu lado. Pensei, beleza, né? Só pode ser sacanagem. Como essa mulher vai sentar aqui? A situação começou a sair do controle quando ela tentou se acomodar na poltrona e simplesmente não conseguia. Ela começou a gritar que o assento era muito pequeno e que a companhia aérea não se importava com pessoas como ela. Enquanto isso, eu continuei gravando tudo, sem saber bem o que fazer. Só peguei meu celular e comecei a filmar. O pessoal ao redor começou a perder a paciência. Uns falavam que a empresa não tinha culpa pelo tamanho dela, outros soltavam piadinhas do tipo, "pra te levar só se for de avião cargueiro". Aí pronto, essa mulher enlouqueceu. O clima ficou pesado, a mulher começou a gritar, chamando todo mundo de gordofóbico. E eu lá quietinha no canto gravando. Eu só queria que resolvesse logo para o avião decolar. Depois de muita confusão e atraso, a companhia aérea decidiu realocá-la para 2 assentos na área de emergência, que era mais espaçosa. Achei que finalmente ia ter paz para continuar minha viagem, mas estava longe de imaginar o que ainda ia acontecer. Depois que a mulher foi realocada para 2 assentos na área de emergência, o avião finalmente se preparava para decolar. Achei que o barraco tinha acabado e que eu ia poder curtir a viagem em paz, mas estava enganada. A confusão só aumentou. No meio de tudo isso, alguns passageiros começaram a discutir entre si. Uma senhora mais velha, visivelmente irritada, levantou a voz, dizendo que a culpa de tudo era da mulher que não cabia no avião. Do outro lado, um homem tentava acalmar os ânimos, mas era ignorado.
Teve gente puxando conversa com os comissários, querendo saber se aquela cena toda iria causar mais atrasos. Outros, ainda revoltados, continuavam soltando comentários maldosos. Foi um verdadeiro furdunço. Eu continuei gravando, e não dava para acreditar no que estava acontecendo. A situação estava tão fora de controle que até os comissários tiveram que intervir, pedindo calma e tentando conter as discussões. Era quase surreal ver como uma simples viagem, gente, podia se transformar em um verdadeiro caos. A mulher, agora acomodada nos novos assentos, não parava de reclamar. Já estava sentada e continuava resmungando. Ela tirou o celular da bolsa e começou a fazer um showzinho vitimista. E o pessoal revoltado atrapalhando a gravação dela. Foi ali que eu percebi que estava no meio de um daqueles momentos que a gente nunca espera viver. Tudo o que eu queria era chegar logo e esquecer daquele barraco todo. Mas infelizmente, aquele episódio ia marcar a viagem de um jeito que eu jamais imaginava. Finalmente cheguei em BC, graças a Deus, e mal saí do aeroporto já comecei a postar os vídeos da confusão no avião. O que eu não esperava era a repercussão gigantesca que aquilo ia ter. Em poucas horas, meu vídeo já tinha milhares de visualizações, curtidas e comentários. Gente de todos os lados compartilhando suas opiniões sobre o barraco. Os comentários estavam lotados. Meu vídeo tinha viralizado, mas a coisa ficou séria quando começaram a aparecer matérias sobre o caso em sites de fofoca. Todo mundo tinha uma opinião. Uns achavam que a mulher estava certa em reclamar, outros achavam que ela estava exagerando. A discussão sobre gordofobia pegou fogo nas redes sociais. E aí veio a bomba. A mulher decidiu processar todo mundo que estava no avião naquele dia, inclusive eu. Mesmo eu não tendo falado nada diretamente para ela, só de ter gravado e postado o vídeo já era motivo suficiente para ela me incluir no processo. Fiquei chocada e, para ser sincera, um pouco apavorada. Além disso, ela usou meu próprio vídeo como prova para processar outras pessoas que fizeram comentários ofensivos durante a confusão. Eu só queria compartilhar a minha viagem com meus seguidores e agora estava envolvida em um baita rolo. A partir daquele momento, minha viagem dos sonhos virou um pesadelo. Eu precisava me defender e provar que não tinha feito nada de errado. Usei o meu vídeo como prova de que não tinha me referido a ela de forma ofensiva, mas isso não significava que as coisas seriam fáceis. Eu estava no meio de uma situação que eu nunca pensei em enfrentar. Quando a notificação judicial chegou, eu fiquei sem reação. O processo alegava gordofobia e difamação, e meu nome estava lá no meio dos acusados. Parecia até brincadeira. Eu só queria compartilhar minha viagem com os seguidores e agora estava sendo arrastada para um processo. Usei o meu vídeo como prova de que eu não tinha feito nenhum comentário ofensivo. Era como se eu estivesse sendo penalizada por expor a situação, mesmo sem ter feito nada de errado. Meu advogado apresentou o vídeo, mostrando que eu não havia falado nada que pudesse ser considerado gordofobia. Eu estava apenas registrando o ocorrido. No entanto, algumas pessoas que apareceram no vídeo não tiveram a mesma sorte e acabaram sendo condenadas por terem passado dos limites em seus comentários. Eu ganhei o processo, mas o desgaste foi grande. Mas foi um alívio saber que ela não conseguiu arrancar nada meu. No entanto, o episódio serviu como uma grande lição sobre a exposição nas redes sociais e as consequências que isso pode trazer. Depois de toda a confusão e do processo, eu finalmente comecei a ver a situação de outra perspectiva. A verdade sobre aquela mulher veio à tona. Descobri que ela tinha um histórico de processos semelhantes, sempre alegando gordofobia e buscando ganhar dinheiro com isso. Ela se colocava em situações complicadas, fazia escândalos e depois processava as pessoas envolvidas. Era a fonte de renda dela. Ver essa reviravolta foi um alívio para mim. Eu ganhei o processo e pude continuar com minha vida. Mas algumas pessoas não tiveram a mesma sorte e tiveram que pagar indenização. No fim das contas, a companhia aérea também saiu ilesa, já que foram muito solícitos em tentar resolver a situação da melhor forma possível. Essa experiência me fez refletir bastante.
Percebi que às vezes a gente precisa ter bom senso e evitar situações que sabemos que vai dar ruim. Também ficou claro que não é questão de preconceito, mas sim de saúde e respeito. Não podemos romantizar a obesidade e precisamos ser responsáveis com nossa saúde. Afinal, as pessoas não têm que se adaptar à nossa realidade e cada um é responsável pela sua própria vida. Essa história toda serviu como um grande aprendizado. Eu postei minha indignação nas redes, falando da importância de não se meter em situações visivelmente complicadas e de sempre ficar atenta para não cair em ciladas. A repercussão foi enorme e muitas pessoas se identificaram com o que eu passei. Minha viagem para BC, que tinha tudo para ser apenas diversão e relaxamento, acabou se transformando em uma novela. Mas no final das contas, acho que deu tudo certo. Agora imagina se isso tivesse acontecido com você. O que você faria nessa situação? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.